Esta aqui é a questão número 20 do IFMS, prova de 2025. Vamos lá resolver ela? Olha só. João deseja cercar o seu terreno retangular, cujo dobro de um dos lados é 3 metros maior do que o outro. O terreno tem uma área de 65 metros. Além disso, Cícero, um amigo de João, se ofereceu para construir a cerca, cobrando R$ 2,50 por metro se o perímetro do terreno for superior a 30 metros, ou R$ 3,00 por metro se o perímetro for inferior a 30 metros. Qual foi o valor que João pagou? Para resolver essa questão aqui, é bom a gente fazer ilustrações. Aqui está trabalhando com área, também estamos trabalhando com equação, também vamos trabalhar com equação do segundo grau, que tem tudo lá, tem tudo no nosso curso. Olha só o que eu fiz, eu preparei um curso específico do IFMS para você se preparar em matemática para o técnico integrado. Esse curso você pode acompanhar pelo seu computador ou também pelo seu celular. O que tem no curso? Tudo que vai cair na prova. Todas as aulas de álgebra, regra de três simples, razão e proporção, equação, porcentagem. Nós temos a parte de geometria, onde nós falamos aqui teorema de Pitágoras, Tales, semelhança de triângulos e as correções das provas antigas. Sim, desde 2015, todas as provas estão corrigidas aqui para você. Todas as provas que tiveram no IFMS. Como que funciona? Você vai ter acesso a esse painel. Aqui na lateral você tem as aulas, você pode ir clicando, acompanhando a aula que você está fazendo. Aqui embaixo nós temos o PDF que você pode baixar, pode estudar por PDF também ou fazer as suas anotações. E aqui você pode comentar ou fazer questionamento para o professor. Essas aulas aqui são totalmente diferentes a essas que você encontra no YouTube, onde nós temos conteúdo voltado para provas genéricas ou para o Enem. Aqui é específico para o IFMS. É um preparatório de verdade para você tirar excelente nota, principalmente em matemática. Vamos primeiramente fazer uma ilustração aqui, ó. Tá falando que o terreno é retangular. Então desenhei um retângulo. Tá falando também que o retângulo tem 65 metros quadrados. Então a área dele é 65 metros. Vou até anotar aqui, ó, 65 metros quadrados. E temos duas informações importantes. A primeira, a gente tem que calcular qual é o perímetro dele. Para calcular qual é o perímetro dele, nós temos que calcular a medida dos seus lados. Calculou o perímetro, nós temos que analisar. É maior que 30? Menor que 30? Se for maior, multiplica por um valor. Se for menor, multiplica por outro. E a gente sabe quanto que o João gastou aí com o seu terreno. Beleza? Então vamos fazer essa análise inicial aqui sobre essas informações aqui, ó. Cujo dobro de um dos lados é 3 metros maior do que o outro. Inicialmente, eu vou chamar um dos lados de x. Chamei ele de x. Já que está falando aqui, ó, cujo dobro de um dos lados é 3 metros maior do que o outro, a gente deve chamar o outro lado de 2x menos 3. Por quê? O dobro de um dos lados, ou seja, se um lado é x, o dobro dele é 3 metros maior do que o outro. Já que esse cara é 3 metros maior, então aqui é 3 metros menor. Menos 3. É estranho isso? É. Aqui que está o grande pulo dessa questão. Está falando aqui, ó, 3 metros maior do que o outro, né? Cujo dobro de um dos lados é 3 metros maior do que o outro. Então a gente vai ter que utilizar o menos 3 ali. É bem estranho mesmo, gente, mas é assim mesmo, tá bom? Porque nós estamos falando que é 3 metros maior. Então o outro lado significa que é 3 metros menor. Por isso que nós vamos menos 3. Já que a gente quer calcular a área, que também tem lá no curso, a área a gente calcula como? Base vezes a altura. Então vamos lá calcular aqui, ó. Quem é a minha base? A área do retângulo aqui, eu vou colocar AR é igual a base vezes a altura. Quem é a minha base? A minha base é esse valor aqui, ó, 2x menos 3. Quem é a minha altura, o meu h? O x vezes x. Isso aqui tudo vezes x. Tá, e eu tenho que fazer a propriedade distributiva. Então, ó, 2x vezes x dá pra gente 2x ao quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3x. Qual que foi a minha área, né, que o problema trouxe? A minha área ele já trouxe 65 metros quadrados. Então, eu vou substituir esse valor aqui, AR, por 65. Daí eu tenho uma equação do segundo grau, que eu vou transferir ela para cá, já dando uma ajeitada. Então vai ficar aqui, ó, 2x ao quadrado, menos 3x, menos 65 é igual a zero. Certo? Acompanhou aí o que o professor fez? Deu para acompanhar? Então, ó, o 2x ao quadrado, eu deixei ali, certo? O menos 3x também. E mesma coisa se eu tivesse passado 65 para o outro lado, igualado a zero. Foi isso que foi feito. Aqui eu vou ter que calcular a delta, vou ter que fazer o básico, aquela coisa toda. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vou até colocar de outra cor. A, B, C, o A acompanha o x ao quadrado, que é o 2, o B acompanha o x, que é o 3, menos 3, e o C é o valor que está sozinho ali. Então, meu delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O senhor aprende isso no curso? Aprende isso tudo no curso. Delta é igual B ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A nesse caso é o 2, vezes
o C. Quem é o C? Menos 65. Menos 65. Então vamos lá, resolver aqui, ó. Delta é igual. Aqui nesse momento, eu vou aparecer para você. Aqui nesse momento, eu tenho que resolver primeiro a potência, resolvo as multiplicações e depois resolvo a subtração ou a adição entre elas. Perfeito? Senão vai acabar dando errado aí na sua conta. Então vamos lá, acompanhe comigo, ó. Menos 3 ao quadrado significa que é 3 vezes 3 que dá 9. É mais ou menos aqui, eu ainda não sei. Vou ter que calcular essa operação aqui anteriormente. Então, ó, 65 vezes 2 dá 130. Vezes 4, 520. É mais ou é menos. Aqui eu tenho um menos e aqui eu tenho menos. Na multiplicação, menos com menos fica mais. Delta é igual a 529. Delta positivo. Significa que nós temos duas soluções. Essa equação possui duas soluções. Professor, esse valor aí esse valor possui uma raiz exata? Possui. Possui uma raiz exata. Qual é a raiz exata dele? 23. 23 vezes 23 dá esse valor aí. Professor, como é que você sabe? Ó, como o final dele ali é 9, você vai procurar alguns números que na multiplicação dá 9. Dois números iguais que na multiplicação dão 9. Então eu penso inicialmente no 13, depois o 23, depois o 33. É isso que eu penso quando eu faço isso. Beleza? O 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3, 1, deu lá, 169. Não é. Aí eu testo no 23. É assim que eu faço. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. 9, 2, 1, 5. 529. É assim que eu costumo pensar, beleza? Fiz meio rápido aí, mas é só para você ter a ideia de como que eu faço. Bom, a segunda parte, né, é aquela assim, ó. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Para aparecer menor aqui para você ter mais qualidade. Bom, vamos lá substituir os valores. X é igual a menos b. Então, o menos já é da fórmula. E o b, quem é o b? Menos 3. Então, vai ficar menos 3. Assim, professor? Já tem um menos ali? Não, não tem não. Tá? O menos primeiro é aqui. Depois vem o b. Quem é o b? Menos 3. Tem que aparecer dessa forma. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 529. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 2. Bom, vou dar uma transformada nisso aqui. Nós temos um BOzinho aqui, né? Temos aqui também uma raiz para extrair. Temos uma multiplicação para fazer nesse passo. Então, menos com menos aqui vai ficar só o 3. Mais ou menos. Raiz de 529 nós falamos que era 23. Tudo isso dividido por 4. Observe que eu tinha comentado com você que possui duas raízes, porque o meu delta é positivo. Se meu delta fosse zero, teria apenas uma raiz, ou duas iguais, a gente pode falar assim. Se meu delta fosse negativo, nós não teríamos nenhuma raiz. Aqui nesse caso, temos duas, porque ali é positivo. Uma delas vai ficar com o meu mais, e a outra vai ficar com o meu menos. Uma com menos e a outra com mais. E nós vamos separar elas. Nesse primeiro momento, eu vou escrever como x1. O x1 eu vou escrever com o valor do mais. Vai ficar assim, ó, 3 mais 23 dividido por 4. E o meu x2 eu vou escrever com o menos, aqui em cima, somente com menos. 3 menos 23 dividido por 4. Certo? Ó, 3 mais 23 dá 26. 26 dividido por 4 dá para mim 6,5. 6,5. Beleza? E aqui embaixo, professor? Aqui embaixo eu nem tenho interesse em saber, porque vai dar negativa. Menos 20 dividido por 4 deu menos 5. Só que nós estamos tratando aqui, pessoal, de medidas. Um dos x é um lado desse retângulo. Pode ser um lado negativo? Não. Então, qual é o meu valor do x? 6,5. Sim, o x é 6,5. Então, esse valor aqui, ó, eu vou esquecer. Não pode. Apesar de ser solução da equação, tá bom? Não estou falando que não é a solução da equação. É a solução da equação, porém, para o nosso problema, como estamos trabalhando com medidas, ele não serve. Então, agora eu vou substituir ali e a gente vai calcular qual é o perímetro, porque a gente tem que fazer isso ainda. Então, eu tenho um retângulo. Aqui é 6,5. Quanto que vai ser aqui embaixo? 2 vezes 6,5 menos 3. 6,5 vezes 2, aqui, ó. Isso aqui dá quanto? Dá 13, né? 13. 13 menos 3, isso aqui dá 10. Então, esse lado aqui de baixo eu vou colocar aqui em cima, ó, 10, que é a mesma coisa que esse, que é 10, e aqui é 6,5. Vamos fazer o perímetro? O perímetro é somar as medidas dos lados. Nós temos, ó, 10 lá de cima, mais 6,5, mais 10, mais 6,5. Quanto que dá isso? Vamos fazer. 10 com 10 já deu 20. 20, mais 6,5 com 6,5 deu 13. Então, isso aqui deu 33 metros, é o perímetro. Aí eu volto lá, né? Tem um probleminha aí, ó. 2,50 por metro se o perímetro for superior a 30 metros. Opa, é superior. Não é? Deu 33 metros, então é 2,50. Eu tenho que fazer 33 vezes 2,50. Vamos fazer? Fazendo isso, a gente já sabe qual é o valor que a pessoa lhe gastou. 0 vezes 3, 0, 0, 0, mais embaixo do último número. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. Mais embaixo do último número, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6. 0, 5, 12, 6 com 1, 7, com 8, 8. Aqui, na pergunta, eu tenho duas casas decimais. Na minha resposta, eu também tenho que ter duas casas decimais. Sendo assim, a minha vírgula vem aqui. Então, o valor gasto aí é 82,50.
A alternativa correta é a letra I. Beleza? Curtiu essa solução aí, pessoal? Quer ser meu aluno? O link está na descrição desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.